Olá pessoal, meu nome é Gregory e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema digestório. Mais especificadamente sobre a anatomia do sistema digestório, falar um pouquinho sobre funcionamento também para que a gente comece a entender um pouquinho da fisiologia e algumas curiosidades sobre esse sistema. Vamos lá então. O sistema digestório, ele tem início na boca, que é onde o alimento entra nesse sistema, né? Nós começamos a mastigar, triturar e começa então o processo de digestão do alimento. Então, a boca e os dentes, as glândulas salivares, a língua são muito importantes para esse sistema. Logo após a boca, o alimento vai passar pelo esôfago, que é um tubo, basicamente, que conecta a boca ao estômago. Logo então, após passar pelo esôfago, o alimento chega ao estômago, que é essa dilatação aqui, ó, na porção final do esôfago. O estômago é responsável por iniciar o processo de digestão de fato. Então, no estômago, o alimento encontra o suco gástrico, que é um ácido, e que começa a digerir, a degradar esse alimento. Depois do alimento passar por esse processo no estômago, o alimento chega então ao intestino delgado. No intestino delgado vai ter mais processo de digestão, mais enzimas quebrando o alimento, e esse alimento vai começar então a ser absorvido também. De que maneira? Através de um outro sistema integrado, que é o sistema circulatório, que isso é um assunto um pouquinho mais para frente que a gente vai falar também. Depois que o alimento percorre todo o intestino delgado, ele alcança o intestino grosso. No intestino grosso já acontece um processo de preparação para excreção do alimento que foi digerido, foi absorvido e já então não tem muito o que se aproveitar e esse alimento vai se tornando fezes, que serão excretadas. No intestino grosso vai acontecer então principalmente a absorção de água, porque já não tem muitos nutrientes para se aproveitar daquilo que a gente ingeriu. Então, desidratou esse alimento, formou as fezes, e essas fezes serão excretadas pelo reto e ânus. Participa do processo de digestão e do sistema digestório alguns órgãos e glândulas anexas a ele, como por exemplo, glândulas salivares, que estão presentes na boca e vão produzir saliva para que a saliva ajude nesse processo de digestão. O fígado, que vai, nesse processo aqui de digestão, vai produzir principalmente bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. Acredito que vocês já tenham ouvido falar nesse nome. É muito comum que as pessoas tenham pedrinhas na vesícula. E aí precisa de tratamento, normalmente cirurgia, para retirar essas pedrinhas. Além disso, nós temos o pâncreas. O pâncreas vai produzir principalmente o suco pancreático, que vai participar semelhante ali ao suco gástrico, na digestão dos alimentos. E ele tem uma outra função, que daí já é mais quando a gente aborda sistema endócrino, que ele produz também insulina, glucagon e etc. Então, basicamente, o sistema digestório é composto pelos órgãos propriamente ditos, aqui onde o alimento passa para ser digerido, e as suas glândulas anexas. Algumas curiosidades. Um adulto, ele possui, em média, 7,5 metros de intestino. Então isso dá uma noção para a gente
de como que é grande o nosso intestino, como que é importante esse sistema, né? Durante a nossa vida, a gente digere aproximadamente 50 toneladas de alimento. É bastante coisa. O trato digestivo, ele leva, né, em média, de 24 a 48 horas para terminar todo o processo de digestão de um alimento que começou lá na boca até se tornar fezes e ser excretado. Uma única pessoa, produz normalmente o equivalente a 2 latas de refrigerante por dia de saliva. Olha quanta saliva, olha quanto as glândulas salivares trabalham. Outra coisa interessante é que os seus sentimentos, as suas emoções, podem interferir no funcionamento do seu sistema digestório. Então isso dá também para a gente uma noção de como que no corpo humano é tudo interligado. E por isso que é importante a gente estudar sistema por sistema e depois compreender as suas relações. Recapitulando então, na boca, o que acontece de importante? É onde entra o alimento no sistema digestório, começa ali com o processo de mastigação, saliva que as glândulas salivares produziram, os dentes trituram muito bem o alimento e nós deglutimos. Passa pelo esôfago, então aí nós vemos a importância do esôfago, comunicar a boca ao estômago, e chega até o estômago, aonde os alimentos são digeridos, principalmente no estômago. Logo depois, ele passa pelos intestinos, aonde acontece o aproveitamento de fato, onde a gente vai pegar esse alimento, absorver e o organismo vai utilizar aqueles nutrientes, aqueles carboidratos, as gorduras, as proteínas, para a produção de músculo, gordura, energia e tudo mais. Eu trouxe aqui para vocês um modelo em 3D para a gente ter uma noção de como está composto esse sistema e de quão importante ele é para o nosso corpo. Então começa aqui pela boca, né? Olha lá, boca, aqui seria o que a gente chama de céu da boca, mas que na verdade tem o nome de palato. Aí nós temos o esôfago, fazendo todo o trajeto aqui, ó, esôfago, fazendo o trajeto até o estômago. Aí depois disso nós temos estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula, dá para ver um pouquinho do pâncreas. E é isso. Através desse modelo, a gente consegue ter essa noção de como está composto esse sistema, como ele é grande e tamanha importância. Então essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Vocês podem consultar, aprofundar o conhecimento de vocês e entender ainda mais sobre esse sistema. Muito obrigado e até uma próxima!